Fala, povo de Deus, turma memorável. Olha só, no dia 8 nós falamos sobre saturando-se com o Evangelho. Aí o autor foi falar o que pode levar-nos a uma melhor vida ou saúde espiritual. Aí ele falou, ponto 1, conheça o Evangelho. Nós conversamos aí, você vai ver no dia anterior. Tenha desejo de ouvir o Evangelho e pregá-lo para si mesmo. Ponto 2. Ponto 3. Leve o Evangelho à sua conclusão. Hoje, no dia 9, e o livro O que é o membro de uma igreja saudável, eu quero completar essas verdades que ele sinaliza para que nós possamos chegar à saúde espiritual. Ponto 4 é: organize sua vida em redor do Evangelho. Organize a sua vida em redor do Evangelho. Ele fala o seguinte, olha, como membros de igreja, nosso alvo é entender o Evangelho tão profunda e intimamente que ele estimule cada área de nossa vida. Queremos que o Evangelho seja central em nossa comunicação com outras pessoas, central em nosso modo de encorajar e corrigir outras pessoas, central em nossa carreira e decisão de relacionamentos, central as decisões que a igreja faz coletivamente e central a todos os hábitos da nossa vida. Cara, nós precisamos entender que o Evangelho faz parte da nossa vida, está impregnado em nós. Não é algo separado, dividido, não. O Evangelho faz parte da nossa essência. Tudo que viermos a fazer, nossa mente, entendimento tem que estar ou tem que vir a partir do Evangelho. E o autor, ainda nesse ponto 4, organize sua vida em redor do Evangelho, ele traz alguns pontos que eu acho bem interessante, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas que é bem interessante para que eu e você possamos compreender ainda mais o que seria organizar a vida em redor do Evangelho. Ponto 5. Compartilhe o Evangelho com os outros. E antes de mais nada, eu queria te fazer um convite, tá? Deixa aí nos comentários qual é a sua percepção dessa nossa leitura compartilhada. Qual é a sua percepção desse ponto específico? Compartilhar o Evangelho com os outros. Eu tenho compartilhado, você tem compartilhado, e de que maneira temos compartilhado? Deixa nos comentários aí, só pra gente não perder esse fio, tá? Inclusive quero te convidar também a conhecer nossas redes sociais, Escola Bíblica Memorável no Instagram, no Facebook e no YouTube. Vamos lá. Quinto, compartilhe o Evangelho com os outros. Ele vai falar o seguinte, às vezes, parece que alguns cristãos creem que o Evangelho foi planejado para ser pregado amplamente até que o alcançasse e depois disso fosse guardado num cofre. É tipo assim, o Evangelho chegou até mim, eu entendi o Evangelho, entendi conforme uma teologia bíblica, entendi e consegui ser saturado com o Evangelho, ser imergido no Evangelho, tudo circunda em volta do Evangelho na minha vida, só que eu não vou mais falar para ninguém não, porque o objetivo era chegar até mim. O objetivo era me alcançar. Me alcançou? Pronto, tudo resolvido. E não é isso, tá? O Evangelho precisa ser propagado, precisa alcançar novas pessoas. As boas novas precisam ser pregadas. Então, quinto ponto, compartilhe o Evangelho com os outros. Sexto ponto, guarde o Evangelho. Guarde no sentido de proteger, de defender. Não aceite as pessoas jogarem o nosso Senhor Jesus no lixo. As doutrinas, a fé cristã no esgoto. Defenda, sem contenda, sem loucuras, sem intrigas, mas defenda com a verdade, defenda com a integridade, defenda com sinceridade, defenda com humildade. Nós precisamos também defender o Evangelho. O autor finaliza aqui essa parte do ponto 6 falando o seguinte, olha, uma igreja saudável e um membro de igreja saudável lutam por e protegem o Evangelho apostólico entregue e preservado nas páginas das Escrituras. Quando não aceitamos essa responsabilidade e não somos vigilantes em entender e aplicar o Evangelho, nós deixamos de ser comprometidos, abundantes. Deixamos de ensinar com verdade. Então, que eu e você possamos proteger o Evangelho, defender o Evangelho, lutar pelo Evangelho genuíno de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Chegamos aqui, olha,
Quer dizer, finalizamos o dia 9 da nossa leitura compartilhada, já chegamos com o dia 10 para abençoar a sua vida. Vai nas redes sociais, youtube.com/Escola Bíblica Memorável, @Escola Bíblica Memorável no Instagram, tá bom? Forte abraço, fica na paz de Cristo e seja memorável sempre. Valeu!